Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui diretamente da Expo Zibran 2026 no stand do podcast da mineração. Esse podcast especial, né, com patrocínio e parceria da Datamine e mais uma conversa aqui que a gente vai trazer um assunto muito importante que é geologia integrada com dados, conhecimento geológico. Está aqui com o Lucas e com a Manu, ambos da Datamine, para conversar um pouco aqui com a gente. Antes da gente começar, eu gostaria que você dissesse o que é que você faz, o que é que vocês fazem na Datamine. Começar por você, Lucas. Bom, atualmente eu sou coordenador da parte de serviços técnicos de geologia. Então é o braço de consultoria da Datamine, a gente faz tanto as implementações dos softwares de geologia, quanto presta serviço para os clientes, assim, a título de construção de modelo, estimativa, análises geoestatísticas, a gente mexe com essa área. E você, Manu? Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Manuela, eu trabalho na equipe de negócios da Datamine. Diferente do Lucas, eu não sou uma pessoa técnica, mas a gente está aqui para ajudar, para conversar, tanto sobre o setor quanto sobre as nossas soluções e o evento. Perfeito, né? Iremos aqui, pessoal, abordar os desafios, né, da confiabilidade, interpretação de dados, como os dados se destacam nas integrações, né, que apoia essa continuidade do conhecimento para a implementação não só do modelo, mas de todo um negócio, né? Eu queria começar perguntando o seguinte, né? Pegando o gancho, a gente sabe que a confiabilidade do modelo começa na base de dados, né? Os dados têm que estar muito bem feitos. Quais são assim, os principais desafios, na visão de vocês, que as mineradoras enfrentam, né? Para garantir a integridade de dados e principalmente os dados de sondagem, né? Que vem do campo até ser criada uma base de dados central, por assim dizer. Bom, eu acho que para qualquer empresa de mineração, o banco de dados é o coração ali do empreendimento, né? Porque a investigação geológica é o que vai dar o caminho para os engenheiros de minas configurarem a melhor forma de extrair o minério dali. Então a confiabilidade do banco de dados ela é central para o sucesso do empreendimento mineral. Eu acho que ter uma boa solução de banco de dados que garanta a auditabilidade, a construção de um banco de dados estruturado, onde toda a informação esteja corretamente armazenada e acessível para os profissionais que precisam acessar ela, é assim essencial para o sucesso de todo o trabalho que a geologia vai fazer para frente. Assim. Manuela? O que o Lucas falou realmente é o maior desafio, é você tirar essas empresas do zero, das planilhas, do trabalho manual e, de fato, estruturar ali um banco de dados que, como ele comentou, é o coração de tudo que vai vir para frente, né? Você ter modelos consistentes, confiáveis, tudo vai depender dessa primeira base de dados. Então, você realmente começar ainda é o maior desafio. Exatamente, né? E a gente sabe que cada vez mais a quantidade de dados, né, o volume de dados vem aumentando, né? Como as equipes assim, de geologia, né, podem equilibrar esse tempo gasto assim, na validação do dado, que deveria ser dedicado para interpretação, né, para conhecimento do depósito e criação do modelo do conhecimento geológico real. Eu acho que para um banco de dados ele ser operado com sucesso, o primeiro requisito, digamos assim, é ele garantir que o dado que vai entrar nele é um dado que entra validado. Porque a gente tem que garantir a saúde do banco de dados já no input da informação. Então a informação tem que... A pessoa que vai operar o input da informação no banco de dados, ela tem que ter uma plataforma amigável para entrar com essa informação de forma estruturada, já garantir que esse dado ele vai entrar redondinho no banco. E, em adição, o banco de dados tem que permitir que o dado que vai sair desse banco ele já saia com relatórios ali que garantam a qualidade da informação, garantam o controle dessa informação que está saindo. Então, validar os inputs e trazer relatórios de QAQC do banco de dados são coisas muito importantes assim, para garantir que esse dado que chega para o geólogo ele está redondo e o geólogo vai poder interpretar a partir dele. Né? O desafio é a gente dar esse tempo para o geólogo, né? Obter dados hoje em dia é muito mais fácil do que já foi. A gente tem um grande volume de dados, o desafio é obter conhecimento desses dados. Então, quando você passa por todo esse processo de ter validação, de ter essa rastreabilidade, o resultado disso é você dar tempo para o geólogo fazer o que é mais importante, que é interpretar, que é, enfim, gerar conhecimento a partir desses dados, né? A gente quer automatizar o que é possível para que o geólogo consiga trabalhar com eficiência.
Entendi. Pegando o gancho nisso que você falou, Manuela, a gente vê que a modelagem geológica evoluiu muito, né, dos últimos anos. Como as ferramentas modernas, né, como o do ecossistema Datamine, ajudam a criar assim, modelos mais consistentes, com dados matemáticos e estatísticos bem mais fiéis assim, à geologia estrutural e também à estrutura profissional do jazimento. Eu acho que esse é um dos outros grandes desafios que a gente tem hoje, né? Porque as soluções elas têm que cobrir aí dois pontos distintos. O rigor matemático, a estatística, enfim, os modelos e a usabilidade. Então, esse sim também é um grande desafio aí da gente conseguir botar isso tudo numa mesma solução. E as soluções da Datamine, já pensando, a gente atende ali a toda a cadeia, né? Da exploração até o porto. Então, para que essas soluções também sejam integradas e isso seja fácil para o usuário, isso tudo também já é muito pensado. Se o Lucas quiser. Lucas? Só para complementar a Manu, eu acho que já começa como trazer essa informação para um ambiente tridimensional que o geólogo precisa para trabalhar, né? Então, a conexão direta com o banco de dados, ela é muito importante e a Datamine preza por essa continuidade da informação de forma simples, né? E amigável para o usuário. Além disso, a plataforma contar com métodos de modelagem implícita, com técnicas de estimativa tanto das mais simples às mais sofisticadas, vão permitir que o geólogo, independente do depósito que ele estiver trabalhando, ele consiga tanto fazer o desenho geral das geometrias que ele enxerga, quanto utilizar as técnicas matemáticas ali que forem mais adequadas para gerar esse modelo geológico. Assim. Então... Pegando o gancho do que você falou, né? Que essa questão da conectividade, a perda de informação nessas conectividades é um grandíssimo problema, né? Principalmente quando o projeto avança, tem assim o desenvolvimento de produção. Como a tecnologia, na visão de vocês, assim, pode garantir essa continuidade, né, dessa conexão e também para que aumente o conhecimento geológico, né, dentro do ciclo de vida da mina? Tudo vai começar ali na exploração mineral, né? Então a gente garantir que esses primeiros furos que vão entrar no banco já vão entrar de maneira estruturada, que vai permitir que os geólogos desenhem um primeiro modelo que seja confiável e o simples fato desse banco de dados ele aceitar depois os dados que vão vir no momento de produção da mina, que vai ser um volume de dados muito maior da amostragem de curto prazo e tudo mais, de maneira estruturada junto com os dados de exploração, disponibilizar todos os dados para o pessoal trabalhar em todas as etapas da mina, o pessoal que está trabalhando na exploração continuar acessando os dados que eles geraram quando aquilo era um projeto e acessar os dados novos que estão sendo gerados pelo curto prazo, vão melhorar o entendimento geológico que o pessoal da exploração tem. O pessoal do curto prazo conseguindo acessar esses modelos conceituais gerados pela exploração vão garantir também que a continuidade do empreendimento, do detalhamento da informação seja a melhor possível. E aí eu acho que a gente garante uma ponte entre as equipes, ambas trabalharem com as mesmas plataformas, integrarem os modelos dentro dos mesmos ambientes, vai garantir assim, que a informação não se perca, né? Tudo vai estar acessível para todo mundo sempre. Manuela, um modelo geológico a gente sabe que não pode ser um produto isolado dentro de uma corporação, nem de uma ilha de informação, né? Na prática, assim como a interpretação, né, direta e fluida dessas informações geológicas com planejamento, né, reduz esses riscos operacionais e financeiros? Eu acho que isso vai muito ao encontro aí do que o Lucas estava até falando. Se você tiver arquivos isolados, informações isoladas, você vai ter retrabalho, você vai aumentar o seu risco. Quando você tem essa informação de maneira consistente, desde o começo da cadeia, de maneira fluida, que você não perde essas informações, que você vai utilizando essas informações, melhorando essas informações, trabalhando em cima delas, você vai gerar um output no final muito mais confiável e você vai conseguir tomar melhores decisões. E quando você tem essa cadeia integrada, você consegue ir atualizando o que você já tem. Então, é muito sobre isso também. Você não perder o que você já tem, você transformar essas informações, esses dados, em um asset para a empresa da maneira mais fluida possível. Porque toda vez que você tem que retrabalhar, transformar um formato de arquivo em outro formato de arquivo, tem trabalho manual, tem chance de erro, tem risco associado. Então, quanto mais fluido for todo esse processo, toda essa cadeia, melhor vai ser o resultado final e mais confiável vai ser esse resultado. Lucas, você é geólogo, né? A gente sabe que uma rotina operacional de geologia na mina
precisa de muito controle de teor, e existe resposta, precisa de respostas rápidas, né? De que forma assim, essa transformação digital que a Datamine está promovendo permite assim, a atualização dinâmica dos modelos de bloco, né? Que é um grande desafio. E detalhe, aquilo que você falou mesmo, sem perder essa conexão e consistência com os dados, né? Garantir esse modelo de curto, médio e longo prazo. Atualmente na Datamine a gente trabalha muito produzindo rotinas customizadas para cada cliente. Então, meio que cada cliente, cada mina vai ter uma realidade ali de processo. Então, boa parte do serviço que a gente faz é promover essa integração do banco de dados com o ambiente tridimensional que o geólogo está trabalhando ali e fazendo essas automatizações para garantir que no dia a dia operacional você vai ter atualizações de modelo que vão durar 15 minutos, não mais do que isso, assim, e com poucos cliques, para que os geólogos possam ter mais tempo ali interpretando as coisas e quando tiver que fazer a parte, digamos, braçal do trabalho, que é só atualizar o modelo, a gente já vai ter os parâmetros todos configurados e tudo mais. Então vai garantir que essa atualização vai ser feita de uma maneira mais rápida, mais eficiente e que ela vai ser feita da mesma forma, independente do geólogo que for adotar o software ali naquele momento, né? De repente tem alguém que é responsável sempre e essa pessoa vai sair de férias, vai ter que cumprir um outro trabalho fora, em uma outra coisa. Então alguém da equipe consegue assumir esse trabalho e reproduzir um modelo que tem a mesma qualidade que quem está acostumado a fazer sempre ali. Então garantir que sai tudo igualzinho. E aí o planejamento não vai ter nenhuma surpresa na hora que receber o modelo ali da geologia. Isso é muito importante mesmo, né? Manuela, pensando assim na governança e a teoria dos recursos minerais para investimentos, né? A gente sabe que utilizar um sistema corporativo, né, integrado que gera dados é muito, muito importante. Então, como é que você observa assim, esses dados que às vezes ficam em planilhas, né, locais diversos, precisam estar realmente agrupados para garantir o CAPEX da empresa, né, a parte econômica? Eu acho que assim, quando você tem informações descentralizadas de diversas fontes, você vai ter diferentes versões de verdade, né? Cada um vai estar lidando ali de uma maneira com aquilo que foi exposto. Então você pode ter resultados diferentes para a mesma coisa. Uma centralização dos dados, um cuidado ali em ter um mesmo input de dados de uma mesma maneira, validado, cuidado, rastreado, isso vai gerar um output final muito mais confiável para o seu negócio. E tudo isso importa na hora que você está fazendo a governança dos dados. Aí isso pode ser em diferentes níveis. A gente tem ali o Fusion, que é o banco de dados da amostra geológica no começo da cadeia. A gente tem o Reconcilor, que aí você já cuida ali dos modelos, comparando o que foi planejado com o que foi de fato lavrado. Você tem diferentes níveis nesse cuidado, mas é importante que ele esteja presente ao longo de toda a cadeia, para que você no final consiga ter boas decisões e manter sua margem e manter sua governança. Bacana, né? Ainda nesse trabalho do geólogo, Lucas, que eu trabalho com planejamento já tem 19 anos, eu sempre falo que não tem como um engenheiro de Minas trabalhar se não tiver um geólogo para chamar de seu, né? Tem que estar sempre parceiro. E um grande trabalho entre planejamento e geologia é a reconciliação, né? Para saber o que efetivamente foi lavrado, a qualidade, né? Como o rastreamento assim contínuo desses dados, né, facilita a identificação desses desvios, né, e recalibrar eles em seguida. Acho que para garantir uma boa reconciliação, uma parte muito importante é garantir que os projetos de lavras corretos estão sendo utilizados para cubar os modelos corretos, né? Então, ter o versionamento correto dos arquivos, saber qual que corresponde a qual é muito importante. Então, uma plataforma de gestão de arquivos é muito interessante, garantir que a engenharia e a geologia vão trabalhar com arquivos nos mesmos formatos e tudo mais. E é muito importante que, além ali das manipulações de sólidos, para criar o lavrado, o não lavrado e tudo mais, fazer os comparativos, é muito importante ter uma plataforma que vai gerir esses dados uma vez que eles foram gerados, né? Porque se a gente guarda tudo nas planilhas em Excel ali e tudo mais para fazer a reconciliação e não tem um sistema de reconciliação bem instalado, dificilmente a gente chega naquela reconciliação sistêmica da cadeia inteira que vai permitir que a gente tenha um processo de reconciliação preventiva e não uma reconciliação reativa, né? Que às vezes acaba sendo o caso, a gente cuba, vê que está diferente, aí fica, pô, então vou aplicar um fator aqui na próxima cubagem para eu ser conservador. A ideia é que tendo um sistema integrado, a gente vai começar a olhar aonde estão os gargalos da nossa amostragem e tentar corrigir isso, para ter um processo mais azeitado, né?
Gostei dessa reconciliação preventiva e não reativa. Quando a empresa começa a se preocupar com a reconciliação, ela também, isso facilita ali para mapear justamente esses gargalos, né? Então, porque além de toda a visibilidade ali dos modelos, você tem que ter um comparativo, você tem que estar acompanhando, você tem que ter a rastreabilidade. Então, você tem que acompanhar ali todo o fluxo. E aí você também consegue identificar ali quais são suas prioridades, quais são seus maiores riscos. Mesmo que você ainda não esteja pronto para, de fato, fazer uma reconciliação robusta, você já vai conseguir identificar muito melhor ali quais são suas prioridades dentro do seu fluxo. E a gente sabe hoje que essa transição de dados brutos depende do fator humano, isso é fato, né? A gente precisa do campo, anotar no papel e colocar nas planilhas, né? Agora, quando a gente implementa assim essas soluções que são bem robustas, né? Vocês enxergam, como é que vocês enxergam assim, esse desafio de capacitar as pessoas para preencher os dados corretamente para que extraia o máximo da tecnologia? Esse é o coração da nossa atuação, assim como consultor da Datamine, né? Muito voltado para essa parte de implementar o software, tentar construir uma solução na implementação que seja muito amigável para quem vai ser usuário, fazendo a correta documentação do passo a passo, para que assim, a gente sabe que o mercado da mineração ele é muito ativo, assim, então as pessoas mudam de cadeira o tempo todo, às vezes estão numa empresa, logo estão em outra e tudo mais. Então a gente se preocupa muito com essa construção de uma rotina que vai poder ser operada por alguém que vai chegar novo, vai ter que se ambientar no sistema ali e garantindo que essa ambientação não vai ser muito complicada, né? E na Datamine a gente vai trabalhar ali com as capacitações do pessoal. Então a gente promove o tempo todo capacitações internas da nossa equipe para garantir que a gente vai conseguir atender o mercado e capacitar os profissionais que estão trabalhando em diferentes contextos, assim, né? Vai ter vezes que a gente vai dar treinamento para o pessoal que está na bauxita, em outro momento vai o pessoal que está no ouro. Então tem que garantir que a equipe também está bem capacitada para conseguir atender essas diferentes realidades. A gente entende que não é só você entregar um software que a pessoa vai saber usar, né? Então, além ali da tecnologia, isso tem que estar associado com os processos, com a capacitação. E quando a gente fala capacitação aqui, o que eu acho legal de mencionar é que não é um treinamento formal só e ponto, acabou. A gente não solta a mão até que aquilo ali esteja rodando, sabe? Porque é muito comum assim, a gente participar de um treinamento, na hora a gente entende tudo, aí chega na hora de usar. Trava, ninguém consegue. Então, assim, a gente entende isso. E a gente quer que funcione, a gente quer que rode bem, a gente quer que as empresas gostem da solução e tenham bons resultados com elas. Então, a gente se preocupa bastante com esse começo aí, com esse princípio de utilização. Eu gostaria de adicionar só um ponto na conversa, que além dessa capacitação ali mais no dia a dia da mina, a Datamine trabalha hoje em dia em parceria com as universidades, formando, capacitando os estudantes ali já no final do período de graduação deles, eles já passam a ser capacitados ali, tanto na parte teórica das rotinas ali de geologia, de engenharia de minas, quanto na parte prática do uso dos softwares da Datamine, né? Então isso também garante que a gente vai ter regularmente uma entrada de profissionais no mercado que já vão estar capacitados no uso da solução, já vão estar ambientados com software e tudo mais. Perfeito. Desculpa. O Lucas, inclusive, é filho desse programa, né, que é o Datamine Universidades. Ele começou como monitor no PDU, que a gente chama, o programa Datamine Universidade. Ele começou como monitor, depois foi estagiário nosso, foi trainee, hoje a gente é coordenador de uma área, então é um programa bem legal. Parabéns, Lucas. Chegando aqui ao final, né, desse nosso bate-papo, como é que vocês olham assim, a próxima fronteira tecnológica, né, para que venha assim, auxiliar essa interpretação geológica, para ajudar esse modelamento dos corpos de minério, né? Identificar assim, quem sabe, uns padrões ocultos nos dados. Como é que vocês enxergam assim, a próxima fronteira? Hoje em dia a Datamine ela tem investido muito em alguns usos da inteligência artificial ali no apoio assim, da rotina do geólogo, né? Um primeiro, que é o mais óbvio, é na coleta dos dados. Então, vão ter rochas que vão ter respostas que têm um padrão, e ali na próprio levantamento ali que a gente vai fazer com um drone, de repente usando sensores hiperespectrais e umas coisas assim, a gente pode processar esse dado de modo já gerar uma informação geológica prévia pro geólogo ali, ajudar ele ali numa pré-interpretação, digamos assim, um mapeamento geral. Isso tanto na escala dos furos de sondagem quanto na escala de um mapeamento ali de uma frente de lavra, né?
Mas um outro uso que é muito interessante, muito potencial, é de utilizar os próprios sistemas de linguagem disponíveis hoje em dia, como o Codex, o ChatGPT e tudo mais, como auxiliares dos geólogos no dia a dia deles de escritório. Então, muitas das soluções da Datamine estão criando versões que vão interagir bem com esses assistentes de inteligência artificial e que vão permitir que a pessoa com comandos ali, talvez de voz ou de texto, operem ali as rotinas complexas que ela teria que operar rodando na tela do computador, agora assim com um assistente para ela ali que vai conseguir executar as tarefas, né? A ideia não é e nunca foi substituir um geólogo, né? A ideia é dar mais bases e dar mais ferramentas para que ele consiga ter o olhar crítico, para que ele consiga ter mais ferramentas para ter esse olhar crítico e trabalhar melhor. E aí a Datamine, a gente está sempre desenvolvendo nossas soluções, sempre ouvindo o mercado, ouvindo os clientes, para que a gente lance novas coisas, e a IA já está vindo também aí para os próximos passos, com novidades para o futuro aí, já está no nosso roadmap, para que é isso, o geólogo consiga ter mais base e trabalhar melhor. Talvez seja relevante eu comentar, só que hoje em dia, em uma das nossas soluções, que é o Exatis New, ele já conta ali com a possibilidade da gente usar técnicas de machine learning para ajudar nessa interpretação geológica prévia, para definir agrupamentos que têm afinidade ali estatística ou uma resposta geológica parecida. Então a gente já conta ali com a possibilidade de usar isso nas versões correntes do software ali, o machine learning já está presente, digamos assim. Vejo quanto tempo passa que eu trabalhei com o Exatis, tem 18 anos. Eu vejo o quanto ele, falando isso, eu vejo o quanto evoluiu. Realmente é uma grande ferramenta, evoluiu bastante mesmo. É verdade. Pessoal, gostaria de agradecer vocês a presença aqui dessa entrevista especial aqui no podcast da mineração. Tá? Lembrando, pessoal, a feira ainda continua. Acessem, vão lá visitar o stand da Datamine. Ainda dá tempo, tá certo, de ver lá as soluções que são bastante, como vocês estão vendo aqui nessas nossas entrevistas, são várias vertentes que a Micromine trabalha, né? Mais de 40 soluções, é muita coisa. Então, muito obrigado a presença de vocês aqui no podcast da mineração. Obrigada a você, Johnny, obrigada a vocês aí, pessoal que estão assistindo. E é isso, vem no nosso stand, conversa com a gente. Se você tem um problema dentro da cadeia da mineração, muito provavelmente a gente vai poder te ajudar. Muito obrigado, gente, pela atenção. E é isso, passem lá, vão conversar com a gente, passem no nosso escritório, a gente está sempre de portas abertas. Isso aí, pessoal, Expo Brand 2026, podcast da mineração, esse programa aqui com patrocínio e parceria da Datamine Brasil.